Para quem não sabe, em setembro de 1986, um enorme bloco de gelo se desprendeu da borda da plataforma de gelo Filchner, na Antártida Ocidental. Naquela época, ele foi simplesmente chamado de A23A, mas mesmo com esse nome simples, os cientistas rapidamente perceberam que não era um iceberg comum. Na verdade, era o maior iceberg do mundo. Sua área era de aproximadamente 4.170 quilômetros quadrados. É como se você estivesse olhando para uma ilha gigante de gelo flutuante, mais de 5 vezes maior que a cidade de Nova York. Agora, com o passar dos anos, ela simplesmente parou em uma parte do mar. Agora parece uma ilha de gelo permanente, presa nas águas geladas da Antártica. Mas o surpreendente é que depois de mais de 3 décadas, algo estranho aconteceu. Só em 2023, o A23A voltou a se mover. É como se o gigante adormecido sob o mundo gelado tivesse acordado novamente. Agora, ele está sendo lentamente levado pela correnteza no mar de Weddell, ao lado da Antártica, e está se movendo mais de 150 quilômetros por mês, e para muitos cientistas isso é um sério alerta. Porque quando um iceberg enorme começa a se mover novamente depois de ficar parado por muitos anos, pode estar acontecendo uma grande mudança na Antártica. E de acordo com a maioria dos especialistas, isso não é um bom sinal. Mas a pergunta agora é: quão importante realmente é este continente gelado? E aqui estão mais algumas perguntas importantes. O que será que vai acontecer se todo o gelo da Antártica derreter completamente? E como será que o mundo vai ficar se o nível do mar subir mais alto do que muitos prédios? E é verdade mesmo que há sangue escorrendo aqui vindo de uma geleira? Outra questão é por que tantos meteoritos são achados aqui? Será que a Antártica pode voltar a ser verde um dia? Neste vídeo, vamos descobrir tudo isso. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Para começar, vamos discutir algumas coisas importantes primeiro. Para quem não sabe, desde antigamente já existiam mapas antigos que mostravam terras misteriosas na parte mais distante do mundo. Frequentemente, isso era chamado de Terra do Sul ou às vezes de Terra Incognita, que significa lugar ainda desconhecido. Até mesmo o filósofo grego Aristóteles mencionou uma região no extremo sul da Terra por volta de 350 a.C. em seu livro sobre o clima e a natureza. Mas o surpreendente é pensar que foi somente no século XIX que as pessoas finalmente confirmaram a existência da Antártida, e só então passaram a considerá-la como um continente verdadeiro e real. A primeira observação oficial aconteceu apenas em 1820 e, para entender o quão recente isso é na história da humanidade, basta você pensar. Naquela época, a bateria já havia sido inventada, já existia fotografia, até refrigerante já existia naquela época. E Cristóvão Colombo já havia descoberto a América mais de 3 séculos antes da Antártica ser avistada. E mesmo depois de terem visto, muitos ainda não acreditavam que era um continente inteiro. Levou quase 2 décadas para que fosse oficialmente reconhecido como um continente separado, e não apenas uma simples ilha. Apesar disso, quanto mais os cientistas estudavam a Antártida, mais eles ficavam impressionados, porque não era apenas um lugar frio. Também é enorme, tem uma área de mais de 14,2 milhões de quilômetros quadrados, por isso é o 5º maior continente da Terra. É quase 1,5 vezes maior do que os Estados Unidos inteiros. Sua linha costeira chega a quase 18 mil quilômetros, mas como diz o ditado, isso é só a ponta do iceberg, porque o verdadeiro segredo assustador da Antártica está debaixo do seu gelo. É aqui que se encontram as maiores geleiras de todo o planeta. Na verdade, quase 90% de todo o gelo da Terra está na Antártica. Quase toda a água congelada do mundo está concentrada neste continente. E mesmo se desconsiderarmos as geleiras do mar e olharmos apenas para as geleiras que estão em terra firme, ainda assim elas cobrem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados de gelo espesso. E o mais impressionante é a quantidade de gelo armazenada aqui. Estima-se que haja cerca de 26,5 milhões de quilômetros cúbicos de gelo na Antártica. E para entender o quão pesado isso é,
Um quilômetro cúbico de gelo pesa cerca de 0,92 gigatoneladas. Em outras palavras, toda a camada de gelo da Antártica pesa aproximadamente 24.380 milhões de gigatoneladas, e ainda há lugares aqui onde o gelo tem mais de 4 quilômetros de espessura. E isso é mais alto do que muitas montanhas. Mas aqui está a pergunta mais assustadora. O que aconteceria se tudo isso derretesse? De acordo com os cientistas, se todo o gelo da Antártica desaparecer completamente, o nível do mar no mundo vai subir cerca de 58 metros. Isso equivale a quase 190 pés, se você calcular. Se isso acontecer, muitas cidades famosas do mundo podem acabar completamente submersas. Cidades como Nova York e Londres podem desaparecer do mapa por causa das inundações. E o país dos Países Baixos, que já fica abaixo do nível do mar, realmente seria apagado do mapa mundial. Mas há outro detalhe importante aqui. O gelo da Antártica não é apenas água comum, é água doce. Na verdade, quase 70% de toda a água doce da Terra está armazenada aqui. E é aqui que a Antártica se torna ainda mais especial. Porque mesmo estando cercada por uma quantidade enorme de gelo, ela ainda é considerada um deserto. Sim, um deserto. E não é apenas um deserto comum. Na verdade, este é o deserto mais seco de todo o mundo. Mas como isso aconteceu? Como um lugar com a maior quantidade de gelo e água de todo o planeta pode ser considerado um deserto? Quando ouvimos a palavra deserto, automaticamente pensamos em calor escaldante, vastas extensões de areia e grandes tempestades de areia, como no deserto do Saara. Mas, de acordo com os cientistas, a crença comum da maioria sobre o deserto está errada, porque o verdadeiro critério para ser considerado um deserto não é o calor, mas sim a falta de chuva. Em outras palavras, quando quase não há precipitação ou quase não há chuva nem umidade em um lugar, ele já pode ser considerado um deserto, mesmo que esteja cercado de gelo, e é exatamente assim na Antártida. No Polo Sul, a precipitação média por ano é de apenas cerca de 15 milímetros. Isso é muito pouco. Para você ter uma ideia de quão pouco é isso, o próprio deserto do Saara recebe ainda mais chuva por ano. E isso fica em torno de 76 milímetros. Sim, o Saara é mais úmido do que a Antártica. Existem algumas áreas costeiras na Antártica que às vezes experimentam um pouco de neve ou precipitação, mas isso é muito raro e ainda assim é muito pouco. Por isso, no geral, o continente continua sendo extremamente seco. Então, mesmo estando coberto por uma camada muito espessa de gelo, oficialmente ainda é chamado de verdadeiro deserto. E o mais surpreendente é que o gelo espesso que vemos hoje não se formou apenas em alguns anos ou séculos. Foram necessários milhões de anos para que a enorme camada de gelo da Antártica se formasse. Se você acha aquele lugar seco demais, há algo ainda mais extremo. Existe uma parte da Antártica que, segundo os cientistas, não recebe chuva nem qualquer tipo de precipitação há quase 2 milhões de anos. Isso significa que existe um lugar na Terra que está há quase 2 milhões de anos praticamente sem chuva. E mais tarde vamos conversar sobre por que esse lugar parece até outro planeta. Voltando, outra coisa muito diferente sobre a Antártica é que ela realmente não tem um verdadeiro dono. Não é um país, nem uma colônia. É verdade que alguns países reivindicaram algumas partes dela, mas no geral, nenhum país oficialmente possui a Antártica. Mas mesmo assim, ela ainda tem seu próprio código telefônico, domínio de internet, .uak e até uma bandeira própria. É realmente como se fosse um mundo separado do que estamos acostumados. E realmente, muitas coisas na Antártica não seguem as regras normais da Terra. Por exemplo, os fusos horários aqui praticamente não fazem sentido. Em outras partes do mundo, é claro que horas são, manhã, meio-dia ou noite, mas na Antártica isso depende da estação de pesquisa em que você está. Cada estação usa seu próprio horário. E se você perguntar que horas são agora na Antártica, é meio que uma pergunta pegadinha, porque no Polo Sul há épocas em que o sol quase não se põe. De 21 de setembro até 23 de março, acontece o chamado dia polar. Durante esse período realmente não anoitece. O sol apenas gira no horizonte enquanto continua brilhando sem parar. É como se fosse um dia muito longo que dura 184 dias normais. Depois disso chega a noite polar. Um longo período de quase escuridão contínua. Por causa disso, quase não há uma separação clara entre dia e noite na Antártida.
E claro, devido às condições extremamente severas lá, quase ninguém quer morar permanentemente nesse lugar. Praticamente não há residentes permanentes na Antártida. Mas mesmo assim, ainda há pessoas que vivem lá todos os anos. Normalmente, há cerca de 1.000 a 5.000 pessoas na Antártida, dependendo da estação. A maioria deles são cientistas, pesquisadores, funcionários do governo e, às vezes, até suas famílias. Nas áreas mais acessíveis da Antártida, as exigências já são rigorosas antes de autorizar sua participação em uma expedição. Mas, à medida que você vai para áreas mais perigosas, as regras ficam ainda mais rígidas. E há um requisito que realmente surpreende. Em algumas missões, pessoas que ainda não removeram o apêndice podem não ser autorizadas a participar. Parece estranho, não é? Mas por que é preciso remover o apêndice antes de ir para a Antártica? Existe algum vírus mortal lá que ataca o apêndice? A resposta está ligada a um acontecimento real que quase se tornou uma tragédia. No dia 29 de abril de 1961, um médico soviético de 27 anos, chamado Leonid Drogossov, de repente sentiu uma fraqueza intensa, febre, vômito e uma dor forte no lado direito do abdômen. E como ele era o único médico na expedição de 13 membros, não teve outra escolha a não ser examinar o próprio corpo. Após o exame, saiu um diagnóstico assustador: apendicite aguda. E o pior de tudo, não havia nenhum avião por perto que pudesse resgatá-lo. O tempo também estava péssimo na época, então a evacuação era impossível. Em outras palavras, era como se ele tivesse sido condenado à morte. Mas, em vez de desistir, ele fez algo quase impossível de acreditar. Ele decidiu operar o próprio apêndice. Sim, ele mesmo realizou uma apendicectomia em seu próprio corpo, pois, segundo ele, era a única forma que lhe restava para sobreviver. E mesmo sendo extremamente difícil, extremamente perigosa e quase inacreditável, a operação foi bem sucedida. E por causa da coragem extrema que ele demonstrou, Leonid Drogossov ficou famoso no mundo todo. Agora, além disso, se você pensar bem, talvez já seja motivo suficiente o fato de ter dia ou noite que dura meio ano para você sentir que a Antártica já nem parece mais a Terra. Já parece um exoplaneta distante girando em outra parte do universo. Mas tem outra coisa que faz você se sentir ainda mais como se estivesse no espaço sideral enquanto está na Antártica. E não, ainda não estamos falando de alienígenas, pelo menos por enquanto, porque há outro tipo de visitante que chega regularmente a esse lugar: meteoritos. Na verdade, a Antártica é um dos melhores lugares da Terra para procurar meteoritos vindos do espaço. Quase 2/3 de todos os meteoritos encontrados no planeta foram descobertos exatamente aqui. E é natural que muitos se perguntem por que aqui? A Antártica recebe mais meteoritos do que outros lugares? Alguns podem pensar em teorias da conspiração, mas a explicação é bem mais simples. Na verdade, não caem mais meteoritos aqui, é só que eles são realmente mais fáceis de encontrar. Por causa do ambiente extremamente branco, qualquer pedrinha escura em cima do gelo fica imediatamente visível. É como se você deixasse cair um pedaço de carvão em um papel branco. Além disso, o ar na Antártica é extremamente seco. Por isso, os meteoritos se deterioram muito menos do que em outras partes do mundo. E mesmo que eles afundem na neve, o movimento das geleiras tem um efeito especial. Ele não deixa que os meteoritos afundem muito fundo. Em vez disso, eles geralmente permanecem próximos à superfície. Por isso, para os cientistas, a Antártica é como um campo de tesouros naturais. Na expedição de 2022 a 2023, uma equipe internacional de pesquisa encontrou rapidamente 5 novos meteoritos, e isso depois de uma busca curta. E um deles pesa 7,6 quilos. Isso é muito grande para um meteorito. De acordo com Maria Valdez, do Museu Field de História Natural e da Universidade de Chicago, cerca de 45.000 meteoritos foram trazidos da Antártida apenas no último século. E desse total, apenas cerca de 100 são do tamanho ou maiores do que o meteorito encontrado por aquela expedição. Isso significa que uma descoberta desse tipo é extremamente rara. Mas mesmo que a gente pense só em gelo e neve quando se fala da Antártida, isso não significa que é só isso que você vai encontrar lá. Porque há lugares na Antártida que parecem montanhas da Europa. Às vezes, quando você olha algumas fotos de lá, pode até pensar que está nos Alpes suíços. Mas tem um detalhe que logo vai te lembrar que você está mesmo na Antártida: os pinguins imperadores.
porque os pinguins imperadores só podem ser encontrados aqui e em nenhum outro lugar da Terra. E de novembro até março, quando é verão no hemisfério sul, há navios de cruzeiro que visitam a Antártida. Sim, também há turismo no continente mais frio do mundo. Mas, quanto mais você vai para o extremo sul da Antártida, especialmente durante o inverno, é aí que você sente de verdade como ela é realmente implacável. Aquele tipo de frio que parece penetrar até os ossos. Na verdade, a temperatura mais baixa já registrada na Terra também aconteceu aqui. Em 2010 foi registrada uma temperatura de menos 92 graus Celsius na Antártida. Essa é a temperatura mais fria já registrada em todo o planeta. E enquanto falamos sobre a Antártida, há outra coisa que quase todo mundo já ouviu falar: o buraco na camada de ozônio. Mas mesmo sendo um termo famoso, muitas pessoas não entendem completamente o quão sério isso é. O buraco na camada de ozônio é uma parte da atmosfera onde a concentração de ozônio cai drasticamente. E a camada de ozônio é extremamente importante porque serve como um escudo da Terra contra o perigoso risco da radiação ultravioleta do Sol. Sem ela, a vida no planeta seria muito mais perigosa. Mas aqui está algo que muitas pessoas costumam entender errado. O buraco de ozônio na Antártida não é um buraco permanente que fica aberto o ano todo. É um fenômeno sazonal. Isso significa que ele aparece e diminui dependendo da estação. Cientistas britânicos descobriram esse problema pela primeira vez em 1985. Eles perceberam que todo mês de agosto havia uma grande parte da atmosfera na Antártida com uma concentração de ozônio muito baixa. Quando chega dezembro, isso quase some. Por isso, a comunidade científica logo se preocupou. Porque se isso continuar piorando, pode ter um grande impacto em toda a Terra. E de acordo com a explicação mais aceita pelos cientistas, os seres humanos também são a principal causa disso. Particularmente o uso de clorofluorcarbonetos ou CFCs e mais de 100 outros produtos químicos nocivos. Devido à grande preocupação, vários países agiram rapidamente. Em 1985 foi assinada a Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio. E apenas 2 anos depois, isso foi seguido pelo Protocolo de Montreal em setembro de 1987. Desde então, a situação foi melhorando gradualmente. A cada ano, os pesquisadores observam que o buraco na camada de ozônio está diminuindo. Há até alguns otimistas que acreditam que é possível que ele desapareça completamente até 2060. E de acordo com alguns relatórios das Nações Unidas, isso realmente pode acontecer. Mas nos últimos anos, especialmente em 2023, surgiram novamente novas preocupações. Com base em dados de satélite do Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo, os cientistas notaram que o buraco na camada de ozônio se formou mais cedo naquele ano. Normalmente, ele aparece mais tarde, mas em 2023 começou já em agosto. E para os especialistas, isso não é normal. De acordo com Martin Ducker, da Universidade de Nova Gales do Sul, a formação tão precoce foi totalmente inesperada. Se o buraco na camada de ozônio aumentar, o Oceano Austral pode ficar ainda mais quente. Isso é um problema porque a Antártica já está enfrentando níveis historicamente baixos de gelo marinho. Além disso, o aumento da radiação ultravioleta também pode alterar os padrões de vento ao redor da Antártica. E quando isso acontecer, a perda de gelo vai acelerar ainda mais. Nesse ponto, você realmente começa a pensar: 2023 acho que já chega. Parece que os problemas do planeta vêm um atrás do outro. Mas, de acordo com os cientistas, ainda faltam informações para tirar conclusões finais. E enquanto a Antártica continua sendo um dos lugares mais perigosos e misteriosos da Terra, vamos descobrir ainda mais segredos estranhos que estão escondidos lá. Na maioria dos lugares do mundo, um rio é algo comum, mas na Antártica ela é um milagre extraordinário. Este é o rio Onyx, o rio mais longo da Antártica, mesmo tendo apenas cerca de 32 quilômetros de comprimento. Mas o que o torna realmente diferente é que ele só flui por cerca de 2 meses a cada ano. Durante quase todo o ano, o leito do rio permanece congelado. Mas quando chega o curto verão antártico, de repente o rio ganha vida e começa a fluir bem no meio do continente mais frio do planeta. Isso acontece por causa do sistema de água único sob a Antártica. Sob as grossas geleiras, existem lagos subglaciais escondidos e córregos subterrâneos. Quando o gelo derrete parcialmente durante o verão,
A água se acumula até finalmente escapar e formar rios como o rio Onyx. E mesmo sem peixes, ele serve como fonte de vida para micro-organismos e algas que conseguem sobreviver ao clima extremo da Antártica. Mas o mais surpreendente é o lugar por onde ele passa, porque ele está localizado no lugar mais seco da Terra. Este é o Vale Secos de McMurdo, um lugar que praticamente não recebe precipitação há 2 milhões de anos. Até mesmo algumas partes do deserto do Atacama parecem um oásis em comparação. Este lugar quase não tem vida. Em algumas amostras de solo, pesquisadores não encontraram sinais de vida, sendo por isso frequentemente comparado a Marte. Por ser tão parecido com as condições de Marte, a NASA até usou este lugar como campo de testes para os módulos Viking. Mas há outro mistério aqui. Espalhadas pelos vales estão carcaças de focas parecidas com múmias, que podem estar lá há centenas ou milhares de anos. Até agora, os cientistas ainda não têm certeza de por que as focas foram parar nesse lugar tão distante. Uma das razões pelas quais aqui é tão seco são os chamados ventos catabáticos. O vento é extremamente frio e seco, às vezes atingindo velocidades de até 320 km por hora. Por causa desses ventos, o local permaneceu praticamente sem gelo por cerca de 8 milhões de anos. É aqui que a Antártica se torna ainda mais extraordinária. Ao lado do lugar mais seco da Terra, há uma cachoeira avermelhada chamada Blood Falls, ou Cachoeira de Sangue. Ela foi descoberta em 1911 por Griffith Taylor. No início, pensaram que a cor vermelha era causada apenas por algas, mas segundo os cientistas, isso vem de uma água com alto teor de ferro, que sai debaixo da geleira. Quando a água sai e se mistura com o oxigênio, ela forma óxidos de ferro que dão essa aparência de cor de sangue. Mas o mais impressionante é que existem micro-organismos que vivem dentro dessa água, mesmo sem luz solar e quase sem oxigênio. Por isso, as cataratas de sangue ganharam destaque na astrobiologia. Os cientistas acreditam que isso pode ajudar a responder se é possível existir vida em Marte, Europa e Titã. E não são só desertos e geleiras que existem na Antártica. Também há montanhas gigantes aqui. O mais alto é o Maciço Vinson, com 4.892 metros de altura. Mas o mais surpreendente é que também há um vulcão ativo na Antártica. Este é o Monte Erebus, um vulcão que está ativo há mais de 1.300.000 anos. E dentro da própria cratera há um lago de lava que está fervendo continuamente desde o início dos anos 70, sim. Existe literalmente um lago de lava no meio do lugar mais frio da Terra. Mesmo assim, além de ser um vulcão incomum, o Monte Erebus também tem uma história sombria. Em 28 de novembro de 1979, um avião de passageiros corrente contínua, 10 da Air New Zealand, caiu direto na encosta do vulcão. Todas as 257 pessoas a bordo, incluindo a tripulação e os passageiros, morreram. Essa foi uma das tragédias mais terríveis da história da Antártida. E isso só mostra que, por mais bonito que esse lugar seja, ele ainda é muito perigoso. Mas apesar do perigo, muitos exploradores e cientistas ainda arriscaram suas vidas para estudar a Antártida. E até hoje, ainda existem vestígios do heroísmo deles. Um dos mais famosos são as cabanas históricas deixadas pelos primeiros exploradores da Antártida. Na Ilha Ross, existem algumas cabanas antigas que foram usadas por Robert Falcon Scott e Ernest Shackleton. Durante a chamada Era Heróica da Exploração Antártica, a cabana de Ernest Shackleton, construída em 1907, parece uma cápsula do tempo congelada. Lá dentro ainda é possível ver os antigos remédios, sacos de dormir, comida enlatada e até pães deixados pelos exploradores há mais de um século. Devido ao clima extremamente frio e seco da Antártica, quase nada disso se deteriorou. O mesmo aconteceu com a cabana de Robert Falcon Scott, construída em 1911. Eles deixaram lá suprimentos suficientes para mais de uma dúzia de pessoas sobreviverem por mais de um ano. E surpreendentemente, alguns dos alimentos lá ainda são comestíveis até hoje. Mas ainda mais surpreendente do que isso, existe uma verdadeira pequena cidade na Antártica. Esta é a Vila Las Estrelas, um assentamento chileno que tem escola, um pequeno supermercado, biblioteca, hospital, internet e até a agência dos Correios. É um dos 2 assentamentos permanentemente habitados na Antártica. Embora seja pequeno, tem cerca de 80 a 100 pessoas. O número de residentes aqui depende da estação.
Mas como as instalações médicas são limitadas, dizem que é até obrigatório que os residentes façam uma apendicectomia antes de morar lá para evitar casos de emergência. E claro, a Antártida não estaria completa sem falar sobre seu lugar mais famoso, o Polo Sul. Também é conhecido como Polo Sul Geográfico ou 90 graus sul. Este é o ponto mais ao sul da Terra, onde o eixo de rotação do planeta se encontra. Ele está localizado em uma vasta, silenciosa e quase infinita paisagem branca, a cerca de 2.835 metros acima do nível do mar. E se você vier aqui, vai perceber que o ambiente é extremamente simples. Não há árvores, não há montanhas, praticamente só gelo até onde a vista alcança. Mas há algo especial lá, uma haste de metal que serve como o marcador exato do Polo Sul. E é interessante porque todo ano ela é movida um pouco. Isso porque até mesmo o gelo da Antártida se move lentamente a cada ano. Mesmo assim, se você acha que o Polo Sul é extremamente triste e isolado, isso muda um pouco quando você vê a estação Amundsen Scott do Polo Sul. É uma estação de pesquisa localizada bem perto do Polo Sul geográfico. E para quem gosta de tirar fotos, ainda tem um lugar especial aqui, chamado Polo Sul Cerimonial. Mas mesmo com pessoas e estações modernas agora na Antártica, ainda continua sendo um dos ambientes mais extremos da Terra. E é surpreendente pensar que, antigamente, esse continente era muito diferente. Milhões de anos atrás, a Antártica não era coberta de gelo. Havia florestas aqui, havia plantas, e dinossauros andavam pelo lugar que hoje está coberto por grossas geleiras. Entre 145 milhões e 66 milhões de anos atrás, dizem que havia até palmeiras na costa da Antártica. E a temperatura média naquela época era em torno de 20 graus Celsius. Os cientistas chamam esse período de período estufa do Eoceno, quando havia muito dióxido de carbono na atmosfera, por isso o clima da Terra era extremamente quente. E não só isso, a Antártica também estava mais próxima do Equador naquela época. Mas, ao longo de milhões de anos, ela continuou se movendo aos poucos. Já existiam florestas lá, florestas milenares. Hoje, só restam fósseis de plantas e animais antigos como evidência da antiga Antártica verdejante. Mas há algo ainda mais impressionante sobre o gelo dela. Porque debaixo das espessas geleiras da Antártica existem lagos escondidos. E alguns desses lagos possivelmente já existiam antes mesmo do continente ser coberto de gelo. Um dos mais famosos é o Lago Vostok. Ele foi descoberto no fim dos anos 90, perto da estação de pesquisa russa chamada Vostok, mas os cientistas não conseguiram vê-lo diretamente porque ele está escondido sob quase 4 quilômetros de gelo. Foi apenas através da tecnologia de radar que eles descobriram que havia um lago enorme debaixo da geleira. E não é um lago pequeno. Ele chega a cerca de 160 quilômetros de comprimento e quase 30 quilômetros de largura. É como se fosse um mundo inteiro escondido debaixo da Antártica. Por causa disso, os cientistas ficaram extremamente interessados, porque o gelo acima do lago é como um livro de história da Terra. Aqui estão preservadas informações sobre a atmosfera, poeira e clima do planeta de milhões de anos atrás. Mas a pergunta mais empolgante é: será que existe vida dentro do lago? Após um longo projeto de perfuração que começou em 1989, eles finalmente alcançaram o lago em 2012. E quando eles estudaram as amostras de lá, fizeram uma descoberta surpreendente. Mais de 4.000 espécies de bactérias foram encontradas em condições extremas. E não era só o frio que era um problema lá. Devido ao peso do gelo extremamente espesso acima dele, a pressão dentro do lago chega a cerca de 300 atmosferas. Em outras palavras, existem organismos que conseguem sobreviver em um lugar que é quase impossível para a vida normal. E mais uma vez, os cientistas se depararam com uma grande pergunta: será que existe vida sob o gelo da Antártica? Também seria possível que exista vida sob o oceano congelado? Em outros planetas ou luas no espaço? Agora vamos voltar. A empolgação dos cientistas sobre o Lago Vostok não durou muito. Mais tarde, descobriram que a maioria dos micro-organismos que encontraram veio apenas do fluido de perfuração usado para furar o gelo. Em outras palavras, as amostras foram contaminadas. E descobriu-se que quase não havia vida nas águas superficiais do lago. Quase. Porque ainda havia algo que eles descobriram. Uma bactéria estranha chamada W12310, e
E foi aí que tudo ficou interessante. Quando analisaram a genética dela, ela tinha menos de 86% de correspondência com os organismos conhecidos na Terra. E de acordo com os cientistas, é necessário pelo menos 90% de correspondência genética antes que um organismo seja considerado uma espécie existente. Isso significa que pode ser um novo tipo de bactéria que a ciência nunca viu antes. Mesmo que não sejam os monstros ou criaturas alienígenas que alguns esperavam, ainda assim é uma grande descoberta. E enquanto as pesquisas continuam na Antártica, dizem que mais segredos antigos estão lentamente surgindo debaixo do gelo. Uma das descobertas mais surpreendentes aconteceu em 2020. Um relatório publicado na Nature anunciou o fóssil de uma ave gigante com dentes ósseos que voava na Antártica. Seus restos foram encontrados pela primeira vez na década de 1980, mas só recentemente os cientistas perceberam o quão importantes eles eram. Essa criatura pertence a um determinado grupo. Chamados de pelagornitídeos, são aves marinhas predadoras antigas que tinham dentes ósseos parecidos com dentes no bico. Eles não tinham dentes de verdade, mas eram suficientes para deixar sua aparência assustadora. E o mais impressionante, eles eram enormes. De acordo com os pesquisadores, a envergadura dessas aves chegava a 5 ou 6 metros, quase 20 pés, mas eram maiores do que a maioria das aves modernas de hoje. De acordo com Peter Close, da Universidade da Califórnia, Berkeley, essas aves rapidamente se tornaram gigantes depois que os dinossauros desapareceram. Por milhões de anos, eles dominaram os céus acima do que dizem ser o antigo oceano da Antártica. E é possível que ainda existam muitos fósseis dessas criaturas escondidos sob o gelo. Porque, nos tempos antigos, a Antártica não era coberta de gelo. Na verdade, houve épocas em que a temperatura do Oceano Austral chegava a cerca de 30 graus Celsius. A Antártica era quente, verde e cheia de vida naquela época. Mas, de acordo com os cientistas, tudo mudou por causa do excesso de dióxido de carbono na atmosfera, que causou um intenso efeito estufa até hoje. Mais uma vez, esse medo está voltando, porque, segundo especialistas, a Terra está esquentando mais rápido agora do que em quase toda a história do planeta. E desta vez, não são os vulcões a principal causa, mas sim a indústria moderna humana. Na verdade, algumas partes da Antártida Ocidental já começaram a derreter. E mesmo que o continente não volte a ficar verde nas próximas décadas, está claro para os cientistas que a mudança já começou. Mas há um grande problema. Se o gelo dos polos derreter completamente, não será só a Antártida que vai mudar, mas o mundo inteiro.